bem, esse é o seu programa de todas as manhãs, o programa Seguindo a Cristo no Ar, pela Olho d'Água FM, pela FM Esperança e também agora pelo nosso Facebook. Deu certo aqui, graças a Deus, e já temos ouvinte participando através do Facebook, que é a nossa querida e amada irmã Rosemary, irmã Rose, lá de Santa Cruz. E ela diz: bom dia, pastor Pedro, que a graça de Deus esteja contigo sempre. Obrigado, irmã Rose, que Deus abençoe a minha amada irmã aí de Santa Cruz. Boas lembranças dessa irmã, essa crente no Senhor Jesus aí, que tem um bom testemunho na cidade. Irmã Rose, tem boas lembranças da irmã e da família. Então dá a lembrança ao irmão Ivan, aí em Santa Cruz do Inharé, tá bom? A irmã Rose também, todos os filhos e netos, né? Imagino que já tem muitos aí, para as bandas aí de Santa Cruz, irmã Rose. Também temos mais ouvintes pelo Facebook aqui, né? O nosso irmão Lenildo Alves. Ele diz: bom dia a todos os irmãos. Irmão Lenildo é da Igreja Batista Regular, fundamentalista, aliás, de Nova Cruz, e é meu amigo, né? Amigo de infância, irmão conhecido por Pi. Irmão Lenildo lá em Nova Cruz, dá um abraço aí na irmã Ramona e nas crianças aí, tá bom, irmão Lenildo? Em Nova Cruz, Rio Grande do Norte, já fronteira com a Paraíba quase, né? A nossa irmã Margarete, ouvindo-nos em Parnamirim. Irmã Margarete e irmão Régio, é o casal de missionários na cidade de Poço Branco, tem feito trabalho de Deus ali e estão também nos acompanhando via Facebook. Um abraço para esses amados irmãos em Cristo e também para os seus filhos, né, que estiverem, o Davi e o... Agora, irmã Margarete me pegou o nome do outro, né? Então um abraço para esses amados que estão também através do Facebook acompanhando diariamente. Tenho certeza que orando também por esse ministério aqui. Irmão querido, irmão Eugênio, lá em Santa Cruz do Inharé, ouvindo-nos, creio eu, ele está provocando aqui, mostrou uma xícara com fumaça, com café dentro, e eu aqui, né, nesse frio aqui, querendo tomar um cafezinho. Meu Eugênio, um abraço, querido, que Deus abençoe o meu irmão Eugênio, sua esposa irmã Jane e o herdeiro de todas as suas dívidas, lá em Santa Cruz, também acompanhando a nossa programação, creio que através da FM Esperança. Não é isso, meu Eugênio? Deus abençoe o amado irmão. E também todos os irmãos, irmão Renato, irmão Renato Cabral, lá em Açu. Manda o nome do herdeiro aí, irmão Eugênio, que eu esqueci. Irmão Renato Cabral em Açu, irmã Marineide Torres, João Câmara. E hoje tem muita gente, né, acompanhando o programa. Se você tem sido abençoado com esta emissora, né, e você quer abençoar outros, você pode fazer isso de uma forma bem simples, simplesmente aí compartilhando ou copiando e colando o nosso link para que mais pessoas tenham acesso à maravilhosa palavra de Deus que é transmitida diariamente aqui através desta rádio, da nossa Rádio FM Esperança, que está demorando, rapaz, entrar com o site no ar, nosso site oficial, né? Mas vai sair, se Deus quiser, um dia vai sair, né? E o irmão Eugênio, lá em Santa Cruz, sua esposa irmã Jane, e o seu herdeiro, que é o Pedro Arthur. O nome bonito que você deu para esse cidadão, viu? Pedro Arthur. Pedro, lindo esse nome, mais bonito que Paulo. Um abraço, meu querido. Também irmão João Paulo, nosso querido missionário lá em Pesqueira, ele diz: bom dia, o Senhor abençoe a todos. João Paulo, saudações para os irmãos aí em Pesqueira, tá bom? Dá um abraço aí em todos os índios de Pesqueira que estiverem, os índios que já tiverem aí, é claro, conhecido Jesus como Salvador. Um abraço para esse amado irmão que tem feito a obra de Deus com sua esposa, a irmã Cristina, e o Nicolas, né? E também o João Paulo, agora eu esqueci o nome do outro, né? Ele está lá acompanhando-nos através do Facebook. Eu esqueci aqui o pedestal, mas deu certo aqui, viu? Engalhei aqui o celular na mesa de som e está dando certo aqui, né? Graças a Deus. Um abraço para a nossa irmã Joseilma e para os demais irmãos que acompanham este programa. A irmã Lidiane, também a irmã... que foram outras coisas, né? Irmã Kézia Soares, lá em Brasília, mas... foi outra mensagem aqui. Enfim, se você está ouvindo esse programa, seja através da Olho d'Água FM aqui em São José, seja através da FM Esperança ou através do Facebook, vai o nosso grande abraço para você. Confirmado aqui, irmão João Paulo, nosso missionário lá em Pesqueira, Pernambuco, e os seus filhos, né, Nicolas e Jonatas. Eu não poderia esquecer que o áudio dele está sempre aí na FM Esperança. Irmão João Paulo, assim que tiver um áudio novo, mande pra gente colocar na rádio, tá bom? Vamos
vamos ouvir mais hinos de louvores ao nosso Deus. Logo depois deste hino, logo após este hino, nós iremos ouvir aqueles que podem ler também e ouvir o capítulo 21 de Mateus. Então, se você tem Bíblia, já deixa aberto aí, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para minha querida Estezinha e Ruth, essas pérolas preciosas, crianças da nossa igreja, juntamente com sua mamãe, irmã Jaira, sua tia, irmã Jandira, e também a irmã Nicarla, Niclésia, também o nosso querido Moacir, ouvindo-nos na oficina do Tubarão. O hino que nós vamos ouvir tem como título Divino Amor e nos fala sobre o maravilhoso amor de Deus. Bom dia, agora 7h25. maior prova, e realmente é a maior prova de amor, foi o amor de Deus provado no Calvário. Não existe outra prova maior de amor, né?
Deus ainda, na sua preciosa graça, ainda fez isso, né? A maior prova de amor realmente foi no Calvário. Nós louvamos a Deus, meu prezado amigo, nessa manhã pelo Santo Evangelho que você tem chegando no seu lar. Você também deve ser agradecido, né? Irmã Marlene, bom dia, acompanhando a programação. Irmã Marlene, ouvinte, olha, nota 1000, né? A nossa ouvinte, irmã Marlene, sempre acompanhando a programação, sempre divulgando, sempre prestigiando, sempre trazendo seu bom dia. Essa mulher de Deus está firme no Senhor. É uma das grandes alegrias que nós temos na nossa igreja, irmã Marlene, nessa. Aceitou Cristo e se firmou. Graças a Deus, continue assim, irmã Marlene, servindo a Cristo firmemente, tá bom? E aproveita aí para dar o nosso abraço para o seu esposo, nosso querido amigo, seu Francisco, que também acompanha vez por outra a nossa programação através da rádio, não sei se através do Facebook, irmã Marlene. De vez em quando ele nos vê aí no Face. Se tiver, Francisco, aquele abraço para o senhor também, tá bom? E também todos os Frans, né? Francinaldo, Francimário, Franciélio, Francileide, Francilene. É um cara de França, viu, pastor? Esse Francisco é medonho. Então, um abraço aí para essa família maravilhosa. Também a nosso querido irmão Manuel da Silva, pastor Paulo. Olha quem tá lá em Natal, pastor, ouvindo a programação. Manuel da Silva diz: olá, estou em Natal ouvindo o programa Seguindo a Cristo. Que Deus abençoe a todos que fazem esse grande serviço ao Senhor. Amém, Manuel. Ora por nós, tá bom? Esperamos que a Dalvaneide esteja melhor. E nosso abraço aí para ela. Melhoras também para a Dalvaneide, que fez cirurgia, né? Pedimos que os irmãos, por favor, estejam em oração pela Dalvaneide, para que Deus possa restaurá-la e que ela também possa retornar à sua igreja, aos caminhos do Senhor. Tá bom, irmã Dalvaneide? Um abraço para a senhora e também para o irmão Manuel, que está nos acompanhando em Natal. Nós vamos nesse instante trazer a leitura da Palavra de Deus. Queremos convidar você que está ouvindo esse programa para abrir a Bíblia, se você pode, tá certo? Se você não pode, a gente compreende que nem todo mundo pode realmente estar no trabalho que não exige que você esteja com suas mãos, né, sendo utilizado aí no seu trabalho, é justo, mas os ouvidos ainda estão livres aí para ouvir a Palavra de Deus. Hoje nós leremos Mateus capítulo 21 e você é convidado a abrir as Escrituras para lê-la e acompanhar essa leitura conosco hoje pela manhã. A leitura bíblica entra no ar agora no programa Seguindo a Cristo, Mateus 21. Agora são 7h32. Leitura bíblica diária. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram
trouxeram a ele no templo cegos dos os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os mendigos clamando: Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! indignaram-se e perguntaram: Hosana ao ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras:
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Pois é, mais um capítulo de Mateus. Estamos lendo na sequência o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Graças a Deus, né, pela palavra de Deus na nossa língua. Podemos entender, compreender, ler aonde quer que estejamos. Então aprenda a valorizar isso. Você que está ouvindo o programa Seguindo a Cristo e tendo essa grande oportunidade de ouvir as Escrituras, né? Nós queremos mandar aqui um abraço para a dona Lúcia, que entrou em contato aqui conosco, ligou, conversou com o pastor Paulo aqui um pouquinho. Ela perdeu um ente querido, né? Perdeu, creio que foi a sua mãe, né, pastor? Perdeu a sua mãe, sofreu um acidente também. Ela entrou em contato aqui conosco e nós queremos saudá-la nessa manhã. Ela disse que é ouvinte do programa Seguindo a Cristo, conversando um assunto aqui particular através do telefone. Então, dona Lúcia, é um prazer em saber que a senhora é ouvinte do programa, tá bom? Mas ao mesmo tempo nós queremos expressar aqui os nossos pesares pela grande perca, né? A perca de uma mãe não é coisa fácil, certamente a saudade, a dor é muito grande. Então, dona Lúcia, vai o nosso abraço apertado para a senhora e toda a equipe aqui do programa, tá bom? E agradecemos. Ela mora aqui na ladeira chamada e conhecida Ladeira do PA, eu não lembro o nome dessa rua, dessa ladeira, mas é aqui que ela mora e ela então necessita das nossas orações, tá bom? Da nossa ajuda. Então os irmãos estejam, por favor, aí acompanhando e clamando ao Senhor pela dona Lúcia, tá bom? Ela perdeu a mãe dela, teve um acidente, está passando por dificuldades e ligou aqui pra gente. Comunicando isso, nós queremos também orar por ela, tá bom? Pastor Paulo, na hora que for pregar, pode incluí-la na sua oração, também pela pregação da palavra de Deus. Nosso querido colega de ministério, amado amigo, pastor Oscar Moraes, está em Fortaleza. Como sempre, suas palavras bondosas e caridosas, está dizendo: a graça de Cristo nos conduza sempre em sua vontade santa. E nós dizemos, e o povo de Deus todo diz amém, pastor Oscar. Que Deus abençoe o amado colega, irmão, na grande batalha também no ministério sagrado aí em Fortaleza, no estado do Ceará. Esse irmão tem sido uma grande bênção na nossa vida, na vida desse programa também, a cada dia, né? Aqui trazendo o seu encorajamento. Tenho certeza que com sua família e sua igreja, acompanhando e orando por esse ministério, sempre compartilhando também. Vários irmãos já compartilharam nosso programa. Você também pode fazer sua parte, tá bom? Compartilhando para que mais irmãos em Cristo cheguem ao conhecimento de Deus e sejam também abençoados com o Santo Evangelho que aqui é anunciado. Pastor Paulo Fernando vai chegar aí com a ministração da palavra. Ele vai nos trazer o nosso quadro aqui, Mensagem Bíblica, neste momento, e nós queremos chamar a sua preciosa atenção para a mensagem, para a reflexão deste dia, que chegará agora com o nosso querido pastor Paulo Fernando, às 7h42. Bom dia! Mensagem Bíblica. Apresentação: pastor Paulo Fernando. Que a graça do nosso Deus nessa manhã esteja em nossos corações e que sejamos sacrifícios vivos no altar do nosso Deus. Bom dia, meus amados ouvintes, meus colegas de ministério, pastor Oscar, que está nos ouvindo. É um privilégio para mim muito grande. Também o missionário João Paulo, né? Lá em Pesqueira, Pernambuco.
meu estado. Que Deus os abençoe. Vim lá ontem, muito carro na estrada. Então, que Deus abençoe não só esses irmãos que compartilham conosco do prazer, do privilégio de nos dar de nos ouvir, como também outros colegas também no ministério tem, como Marcos Perim em São Paulo, aliás, da Bahia, e outros também que nós encontramos de vez em quando, liga para cá, que está ouvindo. Amados, nessa manhã queremos também orar não só pela mensagem, mas por Dona Lúcia, que ligou para cá e nós queremos conhecê-la logo em seguida aqui do programa. Então vamos orar pela mensagem. Licença, a nossa irmã Rose, lá de Santa Cruz, também pede oração, aproveitando aí pelo pai dela, né? O pai dela que foi vítima de um AVC e está na semi-UTI no Valfredo Gugel. Ok. Então, o pai da irmã Rose, não está aqui o nome dele, mas não pode. Obrigado. Ok, então vamos orar por esses pedidos que acabaram de ser feitos. Oremos. Nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por todos os amados nessa manhã que tem nos dado o privilégio de ouvir esse programa, e oramos para que as bênçãos caiam sobre essas pessoas de forma que o Senhor especificamente queremos orar pelo pai da irmã Rose, para que, ó Deus, essa pequena enfermidade possa servir, ó Deus, para o engrandecimento da sua pessoa, ó Deus, e que o teu servo possa realmente, se for a tua vontade, sair dessa semi-UTI, voltar para casa e testemunhar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe também a irmã Rose, para que possa estar, ó Deus, na paciência do Senhor, na comunhão do Espírito Santo, ó Deus, estar esperando a sua boa e bondosa mão sobre o seu Pai. Oramos para que a tua vontade seja feita, ó Deus, na vida desse teu servo. Oramos também por Dona Lúcia, a sua família, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja o centro do viver de cada um deles, para que através da bendita salvação que o Senhor nos concedeu, possa pairar sobre essa casa e todos possam dizer como o carcereiro disse, né? O carcereiro levou Paulo para lá e todos aceitaram Jesus Cristo. Ó Pai, rogamos para que todos nessa manhã, aqueles que já são salvos, se fortaleçam, e aqueles que ainda não são, conheçam Jesus Cristo como começo de salvação. Pai Santo, abençoe esses dois pedidos que foram feitos, para que através da sua vontade, do seu propósito, eles sejam resolvidos. Nós rogamos e oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados, queremos ir para o livro de 1 Coríntios, para terminar aquela meditação de sexta-feira que nós começamos. E no primeiro livro de 1 Coríntios, no versículo 9, nós desenvolvemos a ideia no versículo 2 de santidade, pela qual o Senhor é santo e requer de cada um de nós essa santidade. E eu disse que a santidade não é porque alguém fez um milagre há 10 ou 15 ou 40 anos, mas porque Deus separou essa pessoa no mundo para que ele conhecesse Jesus Cristo e aí se tornasse santo diante de Deus para viver de acordo com a sua vontade. E nós vimos isso no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2. Ainda no primeiro capítulo 1, eu quero hoje desenvolver a ideia aqui no versículo 5, que é a ideia de enriquecimento. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 5: Pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento. Ou seja, a riqueza aqui, Deus já tem mostrado para cada um de nós, nos dando as duas coisas aqui, para que a gente possa desenvolver com os nossos irmãos. Embora sabemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Deus já deu o pacote completo. Porém, ele menciona duas coisas aqui que são maravilhosas para aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo e possam realmente desenvolver essa prática, porque a nossa riqueza, ela não é terrena. Até o Senhor já advertiu muitas pessoas quanto essa riqueza terrena pela qual nós colocamos a nossa vida sobre aquilo, né? E o Senhor mostrando que o rico que derrubou seus celeiros e construiu outros,
fez maiores e colocou toda a sua riqueza lá, o Senhor disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Né? Eclesiastes diz que a riqueza que nós amontoamos, que as pessoas amontoam, ela vai servir para alguém que não deu um só dia de trabalho para que ele pudesse ter aquela riqueza. Então a Bíblia mostra, outro detalhe também importante é que Deus não condena a riqueza. Deus não condena o homem ser rico. Deus condena o homem colocar o seu coração e a sua estabilidade espiritual nessas coisas, né? Como muitos crentes também fazem de vez em quando, porque acham que tem uma aposentadoria, agora estou seguro, agora tá... Quem disse isso? A Bíblia já mostra que a nossa esperança e a nossa fé, a nossa vida no final de tudo é temer ao Senhor e viver de acordo com a vontade dEle. Então, as riquezas que o Senhor tem nos concedido não são riquezas que muitas vezes nós queremos atrelar a nossa vida como um ponto de segurança, como um porto seguro, que na realidade não tem segurança alguma, né? Não tem segurança alguma para isso, porque a nossa riqueza ela não é terrena, ela é espiritual. E aqui Paulo mostrando a igreja de Coríntios, né? Mais uma vez, pois em tudo fostes enriquecidos. Aí agora ele diz as duas coisas que nós somos enriquecidos aqui. E a primeira dela, o texto deixa bem claro também para nós, que é o privilégio que essa pessoa tem de ser enriquecido pela palavra de Deus, para poder pregar a palavra de Deus, poder anunciar a palavra do Senhor. Então ele foi enriquecido pela palavra para poder transmitir essa palavra com toda a autoridade pela qual o Senhor tem concedido a cada um de nós. E você encontra isso em Atos capítulo 4, versículo 29 e versículo 31, quando a igreja estava orando aqui para que aqueles irmãos que foram enriquecidos pela palavra pudessem com intrepidez anunciar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vê isso aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu santo Filho Jesus, tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, outro texto diz, com intrepidez, a palavra de Deus. Então nós somos enriquecidos pela palavra do Senhor para que com a intrepidez poder falar dela, como não só o autor aqui, Lucas, menciona essa responsabilidade que a igreja estava tendo para com a oração e os apóstolos fazendo os sinais e com intrepidez por meio da palavra, anunciando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente não só vê isso, mas outros textos têm mostrado essa responsabilidade de poder transmitir a veracidade da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: vocês foram enriquecidos pela palavra. Ou seja, vocês têm a palavra para poder transmitir de forma corajosamente, de forma de intrepidez, para que as pessoas possam realmente aceitar Jesus Cristo como meio de salvação. Paulo faz menção em Romanos capítulo 1, eu gosto muito daquele texto, a gente faz até um esboço ali simples, né? Quando no primeiro versículo de Romanos capítulo 1, Paulo deixa bem claro que Deus, quando o chamou com a responsabilidade de pregar o Evangelho. Diz: eu fui separado para pregar o Evangelho. Inclusive em Atos capítulo 9, quando Paulo aceitou Jesus Cristo como meio de salvação, ele pediu carta ao sacerdote para ir atrás dos crentes. No meio do caminho em Damasco, ele conheceu Jesus Cristo. Versículo 15, versículo 16, o Senhor disse para Paulo: eu vou mostrar para você que você será um instrumento em minhas mãos. Você vai sofrer por causa do Evangelho, mas você vai pregar o Evangelho entre reis e gentios. E você vê em Romanos capítulo 1, Paulo citando essas coisas por meio da responsabilidade que ele havia recebido para poder pregar o Evangelho. Ele disse: eu fui separado para pregar o Evangelho. Versículo 9, ele disse: meu espírito está no Evangelho. Versículo 15, versículo 16, ele disse: não está pronto a pregar o Evangelho, ele não poderia se envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ou seja,
Nós fomos enriquecidos pela palavra para que corajosamente, com intrepidez, anunciar Jesus Cristo como meio de salvação. Eu não entendo por que as pessoas que aceitam Jesus Cristo guardam para si a maior riqueza que um ser humano tem, que é conhecer a verdade do Evangelho. Conhecer a Jesus Cristo como meio de salvação. E nessa manhã talvez você esteja deitado, se preparando para trabalhar, se preparando para estudar, se preparando para fazer qualquer outra coisa, mas eu gostaria que você nessa manhã pudesse se preparar espiritualmente para encontrar uma pessoa no meio da rua, em qualquer lugar, seja faculdade, farmácia, e você pudesse abrir a sua boca e corajosamente, com intrepidez, poder anunciar Jesus Cristo. Assim como nós encontramos em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, João e Pedro e João, quando foram pegos ali, por causa de um milagre que havia feito na porta do templo, eles foram ameaçados para não divulgar aquilo que eles haviam feito. Pedro disse, olha, é razoável a gente obedecer a vocês ou a Deus. Pedro disse, olha, aquilo que eu vi e aquilo que eu vi, jamais deixarei de anunciar. Nós fomos enriquecidos pela palavra para que corajosamente, com intrepidez, anunciar nesse dia de hoje para que as pessoas conheçam a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa responsabilidade repousa não na vida do pastor, não na vida do diácono, mas na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo como único meio de salvação. Levante-se hoje e anuncie Jesus Cristo. A primeira pessoa que você encontrar, ore a Deus, abre uma porta, Senhor, e o Senhor te dará a porta para que você possa pregar o Evangelho. É interessante que a gente sabe falar de tudo, né? E ultimamente a gente tem falado muito sobre a situação do Brasil, ideologia de gênero, que é claro que temos que falar mesmo sobre isso, que é uma abominação ao nosso Deus. Temos falado dessa corrupção que está permeando o mundo todo, não só o Brasil. Temos falado de futebol, temos falado de muitas coisas, mas não reservamos um momento para poder, durante o dia, falar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, em tudo fostes enriquecidos. Fostes enriquecidos pela palavra, para corajosamente, para com intrepidez, anunciar a palavra do Senhor, como ele mesmo deu exemplo, né? Como ele mesmo mostrou aquilo que Jesus havia dito para ele em Atos capítulo 9, que ele iria sofrer, mas ele iria pregar o Evangelho. E Paulo, em Filipenses, mostra muito e deixa bem claro, começando com o versículo 12, que as coisas que aconteceram na sua vida serviram para o progresso do Evangelho. Ele cita que sua vida seria derramada como libação. Mas ele diz o que importa. O que importa é que Cristo seja anunciado. O que importa é que Cristo seja pregado entre as pessoas, para que as nações conheçam Jesus Cristo como meio de salvação. Ele disse, para mim o morrer é lucro. Eu não estou interessado se eu vou morrer, não. Estou interessado de levar essa riqueza que as pessoas precisam conhecer. Que não é uma riqueza terrena, nem foi feita por mãos humanas, mas foi uma riqueza colocada no nosso coração por um derramamento de sangue, pelo qual foi trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos enriquecidos pela palavra, para que com toda intrepidez e corajosamente, nessa manhã, anunciar às pessoas. Paulo está dizendo aos Coríntios, olha, pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra, e em todo conhecimento. Nós temos, irmãos, essa responsabilidade de poder anunciar a pessoa do nosso Deus. Essa riqueza espiritual que é demonstrada para cada um de nós, pela qual também vem pela palavra de Deus. E também quero mostrar outra coisa interessante aqui que fala sobre essa riqueza espiritual que é dada a cada um de nós. Ela só pode ser descoberta por uma visão espiritual. Por uma visão pela qual vem pelo nosso Deus, iluminando os nossos olhos, para que venhamos realmente a enxergar, a ver que essa riqueza, ela não é terrena, até pelo qual mesmo a Bíblia diz que se nós formos
ressuscitado com Cristo, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Paulo diz que nós somos cidadão celestial. Por que nós devemos estar atrelados a essas riquezas que aqui estão? Não estou falando de ser rico, estou falando de que o nosso coração tem que ser rico pela palavra de Deus para poder transmitir essa verdade. E Deus não condena a riqueza. Mais uma vez, o Senhor não condena os ricos. Deus mostra claramente que se nós colocarmos o nosso coração nisso, aí está o problema. Mas essa riqueza espiritual, ela é iluminada pelo poder do seu Santo Espírito. Para que nós venhamos a entender isto, como diz Efésios capítulo 1, versículo 8, oro também, Paulo dizendo, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele nos mandou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Ou seja, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que essa riqueza espiritual vem por um olhar espiritual que é derramado no nosso coração. Uma visão espiritual pelo qual o Senhor tem nos concedido para enxergar as coisas de Deus e não essas coisas que aqui se encontram na terra. Oh, amados, quantos crentes não vivem atrelados, sufocados, pensando que a riqueza que ele tem pode trazer uma estabilidade em sua vida. Não traz. A estabilidade que traz para a nossa vida é a estabilidade espiritual, a riqueza espiritual pelo qual o Senhor ilumina os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Essa riqueza espiritual também é uma riqueza que insondável, inescrutável. Efésios capítulo 3, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, do Senhor. É isso que o Senhor quer que estejamos. É isso que o Senhor quer que a gente tenha. Que a gente viva. Que a gente procure. Que a gente busque. E não as riquezas que aqui se encontram, que só lhe traz às vezes problemas e grandes dificuldades. Mais uma coisa, a riqueza espiritual, ela é mais preciosa do que qualquer coisa na face da terra. Se você observar comigo em Hebreus capítulo 11, e você tem lá os heróis da fé. Mas no final daquele texto de Hebreus capítulo 11, você vai encontrar a história de Moisés vivendo entre Faraó. E aqui eu creio que será e é um exemplo muito bom para a gente compreender que a riqueza que o homem procura, ela não é compatível com a riqueza que Deus tem reservado para cada um de nós. Começando aqui com o versículo 23 de Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés logo ao nascer foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como um povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas, olha que ele diz, teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Amados, a nossa riqueza está em Cristo Jesus. Onde Paulo diz, não se pode comparar, não se pode medir o que Deus tem reservado por nós como riquezas espirituais com essas coisas que estão atreladas aqui no mundo. Moisés está dizendo, eu prefiro sofrer, ser maltratado com o opróbrio de Cristo, do que as riquezas do rei, do que as riquezas do Egito. Isso eu prefiro estar com Cristo. E eu creio que essa deve ser a nossa responsabilidade como salvo em Jesus Cristo,
que quando o Senhor ilumina os nossos olhos, nós podemos entender que as riquezas do Senhor, elas são incomparáveis a essas riquezas que aqui se encontram, entendendo que a riqueza espiritual que o Senhor nos concede é o privilégio não só de ter em nossas mãos as espirituais, como a incumbência de poder, aliás, pregar o Evangelho. A herança dos escolhidos de Deus, riquezas espirituais. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus que são pobres aos olhos do mundo para que serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? A nossa riqueza, ela não é aqui da terra. A nossa riqueza, ela é espiritual. E como meditação, eu quero deixar essa riqueza, a incumbência da palavra de Deus em nossas vidas para poder transmitir a todo aquele que realmente crê na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra com a responsabilidade de poder anunciar Jesus Cristo. E o conhecimento. Também é notório que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como meio de salvação, Deus o enriqueceu de forma que o conhecimento em sua vida também vai servir para poder transmitir a palavra de Deus, e não só transmitir a palavra de Deus, mas o conhecimento da palavra de Deus também leva a uma vida pela qual eu preguei sexta-feira aqui, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida da vontade de Deus pela qual o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, as duas coisas que ele menciona é a riqueza da palavra e a riqueza do conhecimento. Interessante, todos nós, irmãos, somos capazes de poder transmitir a palavra de Deus, porque nós fomos enriquecidos nessas duas coisas. E se você observar comigo, eu gosto muito do texto de 1 Coríntios capítulo 2, quando versículo 11, até o final daquele capítulo lá, ele vai mostrar que aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo, os olhos não viram, o ouvido não viram, nem penetrou em coração humano, mas aquele que realmente aceitou Jesus Cristo, essa sabedoria. Ele diz que nós conhecemos as coisas de Deus porque o Espírito Santo de Deus transmite para nós. O homem conhece porque o seu coração pode realmente conhecer, mas as coisas de Deus, ele só pode conhecer através do Espírito Santo de Deus, porque perscruta as profundezas de Deus e vem nos ensinar. E você, naquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural, ele não entende, ele não compreende. Por quê? Porque ele não é rico da palavra. Ele não é rico espiritualmente porque não aceitou Jesus Cristo. E o texto deixa bem claro aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Como ele pode compreender se não tem o Espírito Santo dentro dele? Mas nós fomos enriquecidos quando aceitamos Jesus Cristo, não apenas com a intrepidez de corajosamente pregar a palavra, mas com o conhecimento dessa palavra, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo a poder então transmitir essa palavra e ao mesmo tempo usar essa palavra para o nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E se nós não amadurecemos espiritualmente, crescemos espiritualmente, desenvolvemos espiritualmente, caímos dentro do texto de Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pelo tempo devido, deveria ser mestre, mas é necessidade que alguém vos ensine quais os princípios elementares da palavra de Deus, porque não tem as suas faculdades exercitadas pela palavra do Senhor. Ele vai descendo aquele texto lá. Então a culpa é nossa. A culpa é minha e a culpa é sua se nós não desenvolvemos a vida espiritual, porque Deus nos enriqueceu através do seu Santo Espírito. Inclusive no texto aqui de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos pela palavra e vocês foram enriquecidos no conhecimento. As duas coisas para pregar, e a outra coisa que é o conhecimento para que venhamos a ter uma vida conforme a vontade do nosso Deus. É interessante, não é? Paulo mostrando aqui aos coríntios
vocês foram enriquecidos pela palavra, foram enriquecidos pelo conhecimento. Um texto aqui para a gente então finalizar, que se encontra em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1, e versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Abram para lá seus livros comigo e a gente vai encerrar a nossa meditação de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, a oração do apóstolo Paulo, que sejais cheio do pleno, conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amados, nós somos enriquecidos. O que nós precisamos fazer é desenvolver esse enriquecimento através do conhecimento, através da sabedoria, através do esclarecimento, do entendimento, para que em todas as coisas nós possamos desenvolvê-las conforme a vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu orei para que vocês tenham isso. Mais uma vez, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheio do pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos. Vocês foram enriquecidos na palavra. E vocês foram enriquecidos no entendimento, no conhecimento. Amados, eu não compreendo como alguém pode aceitar Jesus Cristo como meio de salvação e levar toda a sua vida feito crianças, bebês em Jesus Cristo. Eu não compreendo como alguém tem 30, 40 anos de evangelho e ainda tem a mesma atitude de uma criança espiritual, onde nós encontramos quantas pessoas aceitaram Jesus Cristo e a gente percebe no primeiro ano um amadurecimento incrível na vida dessas pessoas. Já outros têm 30, 40 anos e ainda é criança em Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não compreendem a ideia, o enriquecimento espiritual pela qual o Senhor tem nos dado através do conhecimento da palavra do Senhor. Não só para poder transmitir, mas para que venhamos a ter uma maturidade espiritual que satisfaz o coração, o desejo, a vontade, o propósito do nosso Pai, Jeová, o nosso Deus maravilhoso. Nessa manhã, eu quero deixar essa meditação ao seu coração. Se você já conheceu Jesus Cristo, você já foi enriquecido pela palavra para poder transmitir, e você foi enriquecido pelo conhecimento para poder transmitir a palavra e também crescer espiritualmente. Se você não está fazendo isso, algo está errado. E quem está errado não é Deus nem a palavra. Nós precisamos compreender. E você que não tem Jesus Cristo ainda, você ainda não tem essa riqueza. Porque conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, você não consegue discernir a verdade da palavra de Deus, porque você não tem o Espírito Santo dentro dele. Você só passa a ter o Espírito Santo dele. Como Paulo mesmo cita aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16, versículo 17, quando diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, e também se encontra no capítulo 6, mas capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, versículo diz assim, 3, 16 e 17, 1 Coríntios, não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, está dentro de nós. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, ele traz essa mesma prerrogativa quando diz, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Efésios capítulo 1, versículos 14,
diz que depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ele foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, é porque você não aceitou Jesus Cristo e você não foi enriquecido. Mas se você aceitar Jesus Cristo, também você será enriquecido pela palavra para poder pregar, enriquecido pelo conhecimento para poder pregar e também crescer espiritualmente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã, faça esta oração. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu mereço o inferno, mas nessa manhã eu te aceito como o único meio da minha vida ir para o céu. Faça essa oração e ligue para nós. Que Deus te abençoe. Programa Seguindo a Cristo. Pois bem, por aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do programa Seguindo a Cristo. Queremos agradecer a você que nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Um abraço para a Gineide, lá no Rio de Janeiro, também acompanhando a nossa programação todas as manhãs, conforme ela aqui, né? Então, um abraço, Gineide, Mangraça, Rio de Janeiro. Fiquei feliz de saber que Mangraça está firme aí, indo para a igreja, né? E servindo a Cristo. Deus abençoe vocês aí, Gineide, no Rio de Janeiro, tá bom? Um abraço para os nossos irmãos aqui em São José, o pastor Adamo, também acompanhando-nos pela FM Esperança, lá na cidade de Mossoró. Um abraço, pastor Adamo. Lembrando aos amados irmãos que o pastor Adamo, ele estará aí, se assim Deus o permitir, né? Jesus volta antes. Dia 25 de novembro é a sua posse, lá na Igreja Batista Regular Maranata, em Mossoró. E o pastor Adamo, então, juntamente, aliás, toda a igreja, né, lá e os irmãos também da Maranata convidam a todos para participarem do seu culto de posse, que será aí no dia 25 de novembro. Um abraço, pastor Adamo, sua esposa e também a sua filhinha lá em Mossoró, ouvindo nossa programação nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Voltaremos a nos encontrar amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir, nesse mesmo horário, tá bom? Das 7 às 8 horas da manhã. Tchau, tchau a todos e até amanhã.